Terapias Naturais. A vida de uma forma mais saudável. Com os terapeutas naturais e holísticos, Cláudio Garcia e Suzy Regado. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Nós do Centro de Terapias Naturais continuamos a nos preocupar com a sua saúde. Assim, hoje falaremos de um assunto muito importante. Sou Cláudio Garcia, terapeuta holístico e apterapeuta. Falaremos sobre rinite, sinusite e bronquite. Se preparem para coisar. E primeiro vou parabenizar os avós pelos seus dias de hoje. Minha experiência é maravilhosa como avô. Eu também. Mas quase morri no final de semana, viu? Levou 2 pontos da testa, né? Fomos para o sítio, cuidar das crianças lá no final de semana, mas isso não tem preço. Cuidar de neto é a coisa mais linda que a gente pode ter. Parabéns a todos os avós. Obrigado. Você, Silvia. Bom, hoje eu quero agradecer aqui, novamente estar com o Cláudio no programa do Centro de Terapias, né? Esse convite, e nós vamos continuar falando, né, sobre rinite, sinusite e bronquiolite. E gratidão aqui novamente por estar junto com vocês. Eu sou Suzy Regado, terapeuta natural e holístico. Ok. O Centro de Terapias Naturais atende com várias especialidades, com acupuntura, apterapia, terapia de floral, iridologia, massoterapia, fitoterapia, coriô, que é a acupuntura nas mãos, constelação familiar, hipnose clínica, reiki, tarô e numerologia. Estamos localizados na rua Seu Corá 2367, no Alto da Lapa, próximo ao cemitério da Lapa. Nossos telefones, anote aí por favor, é 11 30 21 91 40 ou pelo WhatsApp 98902 9112. Você que ainda não pegou a caneta, anote novamente nosso telefone para fazer a sua agendamento. É 11 30 21 91 40 ou 11 98902 9112. Muito bem, então hoje, Cláudio, nós vamos falar sobre rinite, sinusite e bronquiolite, como a gente havia falado, e hoje eu quero trazer especialmente a parte emocional da rinite sinusite, que eu acho muito interessante, né? A gente bem sabe que depois de uma gripe, resfriado, que está muito comum dessa época, nós temos um processo inflamatório nas vias nasais, né? Provocado por vírus ou bactérias, né? Mas que a gente tem que entender que atrás de toda doença sempre tem um fundo emocional, né? No caso da rinite, ela traz uma profunda irritação pelo movimento, né, das pessoas dentro de um lugar. Então, o que elas pensam, o que elas acham, né? Então, a pessoa que sofre de rinite normalmente é mega perfeccionista. Então, imagine aquela pessoa muito assertiva, que quer tudo do jeito dela e de preferência, né, que façam do jeito dela, do modo dela pensar, do modo dela agir, que nem sempre é, né? E nós temos 3 tipos de rinite, né, normalmente. Nós temos a alérgica, a aguda e a crônica. A alérgica, normalmente a gente tem um padrão de pessoa que ela é bloqueada totalmente os sentimentos dela. E que ela normalmente usa o padrão de ação diferente das ideias dela, por conta que ela não fala, ela não se exprime a alérgica. No caso da aguda, ela tem um padrão que ela se deixa machucar muito por esse meio ambiente e por se deixar machucar por esse meio ambiente, ela cria crenças errôneas sobre ele também, crenças que ela cria dentro da mente dela. No caso da crônica, um outro estilo de rinite, todo caso crônico, a gente tem que entender que toda doença crônica, minha gente, é um estado de inflexibilidade e rigidez deste paciente, quer seja qual causa. Só que nesse caso, quando já tem uma rinite crônica, ele vai o quê? Ele vai distanciar, não vai querer nem fazer parte desse movimento, desse local, porque já está cansado das mesmas atitudes e ter que ficar de anteninha ligada por conta do que vai ocorrer.
né? Então ele fica com aquele padrão de tensão e ele nem participa, né? No caso do crônico, né? Mas, ô Suzy, me fala uma coisa, como reverter esse processo? Bom, a gente pode ajudar muito, né, com terapias naturais, né, com uma hipnose, com uma constelação familiar individual ou em grupo, com um FT, dá para a gente ajudar bastante. Mas o padrão que a gente tem que entender, meu povo, é o seguinte: não dá, né, a gente ser o rei da cocada o tempo todo, né? A gente tem que entender que o outro do nosso lado, ele pode ser tão bom quanto a gente e a gente não precisa ser inferiorizado. Criar, né, um padrão alto de expectativa dentro do ambiente é muito desgastante, traz muito desgaste energético. Então, a gente tem que entender que a gente tem desafio, nós temos nossos dons e perceber que também o outro também tem os seus desafios, né? A gente não cria esse padrão, né, de perfeccionismo, né? É muito ruim isso, né? Fala um pouco sobre a sinusite. O que é a sinusite? Ixi, aí a sinusite já piorou, né? Como a gente pode falar, né? A gente pode melhorar a situação ou piorar, né? Conforme as nossas crenças, né, Jean? O Jean fala, opa, pode piorar bastante. Eu mesma já tive sinusite, né? Graças a Deus não tenho mais, né? Aliás, Graças né, a Deus. Jean, onde nós moramos, lá em Pirituba, não tem esse problema, nós estamos próximo ao Pico do Jaraguá. Não, eu tô em Indaiatuba, eu moro numa chácara, ganhei de vocês, né? Então, vamos lá. No padrão de sinusite, minha gente, piorou essa situação. Ela já virou muito crônica, então aprofundou também essa emoção. No caso que era uma irritação pelo meio ambiente, vai ter uma profunda irritação com alguém muito próximo a você, profundamente irritado, com o modo com que essa pessoa pensa e age. Pode ser marido, mulher, filho, filha, sogro, sogra, chefe, sócio, tudo vai gerar um padrão assim muito desgastante perto da pessoa, né? Por que isso? Porque nós normalmente temos a infeliz ideia, né, gente? Eu também, de todo movimento, de todo momento fazer uma certa expectativa, né, perante aquela pessoa. A gente cria uma alta expectativa e dentro não vai surtir esse efeito que a gente quer, né, dentro daquela pessoa. Então, criando essa autoexpectativa, quer seja para o companheiro, pela companheira, a gente vai gerar o quê? Né? Uma rejeição, né? Um padrão de rejeição ali. Devemos amenizar essas divergências, né? Isso que é o mais difícil, né? Aí é que mora o perigo, né? Amenizar essas divergências, saber que a gente não casou com Tom Cruise, né? Não casamos com uma Angelina Jolie, que todos nós temos os nossos defeitos e os nossos dons. Olhar para o nosso companheiro, nossa companheira, o nosso patrão, o nosso sócio. São mitos que nós criamos? Como também um mito que a gente criou, né? E a gente cria uma expectativa dentro, né, disso tudo. Então se torna muito difícil, porque o problema é nosso, né? Que a gente criou uma expectativa a mais dentro desse relacionamento. E que a gente tem que ser muito realista, gente, e não sonhador. A gente sonha muito, né? Se eu tenho um carro 1000, nunca vai ser um Porsche 2022, gente. Então, eu tenho que entender quem está do meu lado. Se ele... Não dá para ter um Albert Einstein, que a pessoa não nasceu para isso, ele não entende isso, ou ela não entende isso. Então, a gente cria padrões, normalmente a gente vê muito em constelação, né, Cláudio? Sim. Padrões que a gente cria, às vezes, com papai, mamãe, a gente se reporta num companheiro, reporta numa companheira, até um envolvimento com o filho, porque a gente aprendeu lá a ter essa expectativa também lá em questão da constelação. E pode haver, por exemplo, na constelação, a gente vê algumas sequelas do DNA que vem lá do avô, do tataravô, do bisavô. Sim, padrões de doença que persistem. Né? E na constelação, por exemplo, que a gente vê o que deveria de ter, que são as fossas nasais, né? No caso da sinusite, vai ter dor, vai ter febre, vai ter dor ocular, vai ter aquele catarro purulento. Ele envolveu toda a parte da face, a face está toda inflamada, né? E já tem esse padrão, né, de neurose junto com o outro, né? Qual a função dessa doença? A função, né? A função, eu acho que é... É um conflito?
um conflito, né? Um conflito no lugar que tem ar, né? Que seriam as narinas, está entupecido de água. Então é sempre uma barreira, gente. Quando a gente vê o nosso cliente, o nosso paciente com rinite, sinusite, principalmente a sinusite, que forma uma puta de uma barreira, é uma barreira com alguém também da família, muito próximo. Então a gente vê o ite, inflamação, sino é essa parte do vácuo entre os ossos, né? Eu desde criança, eu tive problema da rinite crônica. Então, eu fiz... Rigidez, inflexibilidade. Não foi, é assim, eu morava num lugar muito úmido, né? Na época da infância, eu morava num lugar muito úmido e isso me trouxe alguns problemas de saúde. Fiz a cirurgia, fiz a limpeza, eu ainda não conhecia a terapia na época, né? Eu não era terapêutico, eu era técnico em eletrônica e depois que eu fiz a cirurgia, eu comecei a perceber que se eu não cuidasse de mim, eu voltava a isso aí. Voltava ao mesmo problema e ter que fazer cirurgia de novo. O que eu fiz? Fui para terapia, com os produtos das abelhas, comecei a... Aí que você surgiu, aí que você se interessou pelo produto pelos produtos das abelhas foi por causa disso. Porque eu conheci o Cláudio, 8 anos atrás, né, no microvarizes, né? A gente fazendo um trabalho de microvarizes, né? E depois disso eu nunca mais tive problema a rinite crônica, ela se curou. Tá. Tem uma coisa física, mas também tem uma coisa muito emocional lá atrás, né? Sim, porque senão todos têm rinite, todos têm sinusite, né? Então vai pegar exatamente alguém que tem esse padrão de pensamento, quer seja dor de joelho ou alguma coisa que vira crônica mesmo, Sim. né? E hoje eu trouxe o quê? 5 pontos de automassagem para vocês, ouvinte, fazer por conta da rinite sinusite, tá? Então, vamos orientar. Vamos lá? Então, nós temos os sinos, né? Que eu expliquei que é o vácuo entre os ossos. Nós temos um par de sinos aqui, né? Então, a gente vai fazer uma massagem bem vigorosa. Não precisa óleo, não precisa nada. Também se quiser colocar para quem um pouquinho está só de ouvindo óleo, e não está vendo, acompanhe depois pelo YouTube, né? Então, a gente pode fazer com esse movimento aqui, ou com os 2 dedinhos ou os 3, que eu gosto muito, bem vigoroso, tá, gente? 30 vezes, 30 segundos a 40, não é movimento levinho, não. Nós vamos, de preferência, subir este movimento. Depois nós temos outro par de sinos aqui também, embaixo do globo ocular aqui, tá? A gente vai massagear mesmo, com força, com vigor. E aqui também em cima, outro par de sino. Nós vamos fazer 30 a 40 movimentos, ou assim, ou assim. Ele vai tirar toda a dor, todo o desconforto. É excelente antes e durante a rinite ou sinusite. Outro ponto legal é que nós temos aqui, né, na fossa nasal, bem aqui, abaixo, né, da parte aqui das narinas, nós vamos fazer este movimento aqui. Pode ser horário, anti-horário também, 30 a 40 vezes, com força, viu, gente? Eu só fiz 3 vezes, não deu nada. E aquela mãozinha de neném, né? Não, tem que fazer forte o movimento. E um outro, nós vamos pegar aqui a orelha, tá? Nós vamos pegar o nosso polegar e o nosso indicador. Nós vamos medir aqui no meio da orelha, aonde der o indicador com o indicador, nós vamos ter a metade aqui da nossa cabeça. Para os acupunturistas que nos assistem, é o vaso governador 20, um ponto muito legal. Pega aqui 2 dedos do lado e vamos massagear nesse 5º ponto, que é maravilhoso, aqui a 2 dedos desse meio, tá? Então, aí vai a dica para vocês, essa automassagem. Façam sempre, façam a limpeza das narinas, vem procurar acupuntura. E também, caso não queira fazer automassagem, eu estou lá à disposição com um grande shiatsu e uma massagem terapêutica para vocês também, tá? Então, eu vou falar agora em especial às mamães que acabaram de ter bebê, né? Alegria da vida e o dom de Deus. É isso que a mulher nos traz. Opa, tá melhorando a coisa aqui, viu, Gé? E vou falar sobre a bronquiolite. A bronquiolite... Brônquios, né? Brônquios. O som dos brônquios, né? É uma doença viral que está
tomando conta dos hospitais. Então a mamãe tem que ver se não precisa ir ao hospital fazendo alguns exercícios com os bebês, porque devido a essa parte do tempo, né, que está muito frio e seco, né? E Ultimamente, seco, eu andei ouvindo que os hospitais estão com mais crianças com bronquiolite do que, na verdade, com Covid. Sim. Entendeu? Então, nos primeiros dias da bronquiolite, causa sintomas semelhantes às de uma gripe resfriado. Então, a mamãe tem que ficar esperta com isso, tá? Com tosse persistente, podendo ter febre ou não, tá? O nariz entupido. Se tiver febre alta? Se tiver febre alta, tem que abaixar essa febre, né? Normalmente se procura o médico, né? Porque nem sempre a gente pode tratar o bebê com acupuntura, com algum problema, com alguma terapia natural. Eu trato bebês com terapia natural fazendo alguns exercícios, né? É uma técnica japonesa de acupuntura que nós não fazemos com agulha. Então nós fazemos com metal. Metal. Com metal, né? É aparelhinho ou serve também com o dedo que faz? Não, assim, são tipo metal. shiatsu. Por exemplo, eu na clínica eu tenho meus aparelhos que são de inox, né? Que eu faço a massagem nos pontos principais, por exemplo, pulmão, alguns exercícios que fazem tipo aparelhinho de reflexo que a gente faz, né? Só que o nosso é de madeira. Até para acalmar a criança, né? A mamãe, se não tem esses aparelhos em casa e precisa fazer com emergência, pode pegar a colher. E tem que ser propriamente metal? Tem que ser metal. Porque tem a ver com alguma reação química? É assim, é como se Os fosse... porquês. Adoro os porquês. É como se fosse, por exemplo, se você fizer com a mão, você não tem o mesmo contato com o corpo do bebê. Tá. Então, é como, por exemplo, você usa o ímã para fazer alguma atração de alguma doença. E nesse caso é usado o metal, principalmente de inox. Tá, tá? Entendi. É uma técnica então, japonesa. No caso, seria uma colherzinha, né? Seria melhor, que ela é côncava, ela é redondinha, ela é macia. Em casa a pessoa tem que fazer com a colher, porque não vai ter essas ferramentas que eu tenho. É prático, né? É prático e alivia Faz com olhinho, alguma coisa? Não precisa. Tá. Mas tem os pontos certos de fazer. Teria que ir lá no centro de terapias para me fazer essa orientação, né? Bom, e ele tem algumas características, por exemplo, chiado no peito, respiração rápida, aumento da irritabilidade e cansaço da criança, diminuição de apetite, a criança não consegue mamar direito, dificuldade na mama, né? Dificuldade para dormir e às vezes dá vômitos. Então são características da bronquiolite. Então, para ter essa diferença... Acomete mais crianças do que adulto. Vamos dizer? Vamos por assim, normalmente... Ou um adulto já com idade avançada, de repente. O adulto, normalmente, ele tem a bronquite, né? Bronquite. Ele tem a bronquite. Pneumonia, né? Que já passou do pulmão, que vai afetar os brônquios, né? Sim. E a criança, a bronquiolite, eu não sei exatamente até que idade, mas normalmente até uns 6 meses é bronquiolite. Tá? Entendido. Bom, e óleos? Você usa óleos? Não. Óleos essenciais. Alguns óleos essenciais podem ser usados para esse fim. Para esse fim. Por exemplo, nós podemos usar a lavanda, o lemon, a camomila romana, tomilho, né? Enfim, existem várias soluções para evitar a rinite. Tomilho é um anti-inflamatório também, né, gente? E a camomila é um excelente calmante, né? Pra gente. Nossa, derruba. Se eu tomar camomila com erva cidreira, que eu uso só natural, nossa, me derruba mesmo. Eu só estou acostumado com coisa natural. Camomila, eu indico, né, com os pacientes que têm as crianças, fazer um chazinho também com camomila, uma lavanda também, né, muito gostoso. Põe um olhinho lá, às vezes até um floralzinho também gostoso. Para criança a gente tem que tomar muito cuidado com os chás também,
porque tudo que é em excesso pode prejudicar. Ah, sim, não, mas no banho. O Tô banho, falando no banho. né? O banho é top. É, Banho, porque, por exemplo, a mamãe tem um critério que as mamães usam, por exemplo, chá de camomila. Chá de camomila acalma a criança, acalma a criança. Só que, em excesso, ele estimula sim, a criança. Não, tudo, Então, tudo no seu ponto certo, tudo- né? Aí a mamãe dá um chazinho de camomila, a criança acalma. Ah, é chá de camomila de manhã, de noite, de madrugada, é chá de É, camomila. também tem uns sucos naturais à base de alface, né? Muito legal, à base de alface e ervas cidreira também. Uma hora eu vou trazer também uma receitinha bem legal, uma hora que a gente fale só de criança, né? A gente pode também trazer umas receitas bem bacanas para elas aqui. Então, voltando, por exemplo, a bronquite. O que você pode falar mais sobre a bronquite? A bronquite ali, né? O próprio nome diz, brônquios, né? Tá bronqueado com alguém, né? Então, ali já aprofundou ainda mais, né? Se a sinusite é aquela irritação profunda, né? Sem a pessoa ela observar as divergências, querer trabalhar os brônquios, né? Eles vão pegar, né? Toda essa área aqui vai ficar totalmente bloqueado, né? Bloqueado porque já aprofundou ainda mais a doença, né? Ele vai fazer essa inflamação, né? Ele já tá de bronca mesmo, né? Provavelmente tá assim bem pé da vida, né? E já tá complicado. E tem tudo também tristeza, né? Envolvida. Também tem sempre tristeza. Tudo que é pulmão é ligado também ao elemento, né? Ao sentimento, né? Que é tristeza. Isso na medicina tradicional chinesa, né? Uma hora a gente vai falar um pouco sobre eu trato um pouco também com os problemas renite, sinusite, bronquite, com a apiterapia. A apiterapia sim. com a toxina das toxina. abelhas, eu aplicando, por exemplo, nos pontos do pulmão, nesses pontos que você acabou de fazer com as massagens. Essa automassagem é bárbaro. Então eu uso também as abelhas nesse ponto, por exemplo, inclusive algumas pessoas que têm aquele problema de tontura, né? Labirintite? Labirintite. Tá, a gente tem um ponto bacana para labirinto. Eu uso. Em uma, duas sessões a gente já. Eu uso, por exemplo, as abelhas labirintite aqui entre o vão dos dois Yantang, olhos. Yantang. E eu tenho resolvido bastante com as abelhas. O Yantang, eu uso muito ponto extra, né? Ponto extra para trabalhar o labirinto, que também o assunto labirinto é um prato cheio para constelação. Um prato cheio que eu observo em constelação em terapia. Né? É muito, muito bom esse tema. Labirinto é a falta de direção, né? Normalmente, quando dá essas crises de labirinto, nossa, mas eu nunca tive crise de labirinto, uma pessoa muito, né? Vai assertiva, né? Vai no movimento, mas naquele exato momento ela está com medo de tomar alguma decisão e não sabe se vai para a direita, se casa, compra uma bicicleta, então às vezes dá esse problema de labirinto, que é falta de direção momentânea na vida. Bom, vamos agora começar a despedir? Vamos agora primeiro falar do patrocinador também, né? Vamos falar do patrocinador e... Se você está precisando de segurança, procure a Safe World, é uma empresa de credibilidade no mercado há mais de 30 anos, que faz monitoramento, manutenção e projetos especiais em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente brasileira, segura, e você poderá fazer o seu momento de lazer mais tranquila, tendo a empresa de segurança ao seu lado. Anote o telefone: 11 3833 2222 ou 3833 2222. Esse é o tronco-chave, repetindo para você que ainda não anotou: 3833-7222, São Paulo. E eu gostaria também de fazer uma novidade aqui, falando sobre... Vamos fazer um curso de constelação familiar
lá na Centro Terapia. Se você que estiver procurando o curso de constelação familiar, pode procurar lá no Centro Terapias, que você será Já atendido. tem data, já tem data marcada? Estamos montando uma nova turma. Ah, tá, legal. Muito bem. Bom, gente, gratidão, quero agradecer a todos, o Jean na técnica, aqui o Cláudio por me convidar mais uma vez para o programa de Terapias Naturais, e nós vamos trazer outros temas na próxima, e eu vou deixar aqui uma frase de Confúcio: se você não pode mudar o vento, mas pode mudar a direção das velas para colocar aonde você quer o barco. Gratidão, até o nosso próximo encontro. Constituição da vida, parágrafo único. Quem vive preso ao passado não almeja o futuro, portanto não aproveita o presente. Todos nós temos o direito de ser felizes. Só depende de nós.